Olá pessoal, vamos para mais uma aula de português. O nosso assunto hoje vai ser transitividade verbal. O que é transitividade verbal? Transitividade verbal é quando o verbo transita pedindo um complemento, que esse complemento chama-se objeto. Então nós temos os verbos transitivos direto, transitivos indireto e os intransitivos. Transitivos direto, já diz, o verbo transita direto sem pedir o auxílio da preposição. Eu não preciso de uma preposição para o verbo ligar ao seu objeto, ao seu complemento. Por isso que diz que ele é transitivo direto. Ele não transita com auxílio de uma preposição. Quando é que eu sei que o verbo é transitivo direto ou indireto? Eu tenho uma regra que eu pergunto após o verbo o que ou quem para localizar o seu complemento, o seu objeto. Então, se eu perguntei, a pergunta que eu obtiver for o que ou quem, então eu sei que o verbo é transitivo direto. E o objeto automaticamente vai ser o objeto direto, né? O complemento do verbo transitivo direto, o objeto é direto. Eu vou dar um exemplo numa frase. Ela estudou o assunto. O verbo é estudar. Você fala, ela estudou. Chegou no final do verbo que você parou, você viu que ele pediu um complemento. Ele não completou o sentido. O verbo estudar é um verbo transitivo. Ela estudou o quê? Você viu que eu perguntei o quê? Se eu perguntei o quê, então o verbo é transitivo direto e o assunto é o objeto direto. Completou o sentido do verbo estudar. Ela disse a notícia. Ela disse o quê? A notícia. Então, quando eu pergunto o que ou quem, o verbo é transitivo direto. Então, dizer é o verbo transitivo direto, o assunto é o objeto direto. Porque se ele completou o sentido do verbo transitivo direto, ele é o objeto direto. Então, nós temos o verbo transitivo agora indireto. Já diz, o que é verbo transitivo indireto? Ele transita não diretamente, como o verbo transitivo direto. Ele precisa do auxílio de uma preposição, que é para que liga o verbo ao seu objeto. Tem que ter uma preposição. Quais são essas preposições? A quem, com quem, de quem, para quem. São essas preposições de, para, em, com, a quem, que precisa existir. Após o verbo, ela transita com esse auxílio dela preposição. Então, vou dar um exemplo. Ela confia em mim. Ela confia. Ela confia em quem? Em mim. Então, vocês viram a preposição em. Então, o verbo confiar é o verbo transitivo indireto. Ele não transitou direto. Ele pediu a preposição, ele exigiu o auxílio dessa preposição. Em mim. Então, essa preposição em que mostra que o verbo é transitivo indireto. Em mim é o objeto indireto. Completou o sentido do verbo transitivo indireto. Ela falou com a professora. Ela falou com quem? Então, vocês viram a preposição com. Então, falou é o verbo transitivo indireto. Com quem é o objeto indireto. Completou o sentido do verbo transitivo indireto. Ela perguntou ao colega o assunto. Ela perguntou a quem? Então, o verbo perguntar é o verbo transitivo indireto. Ele pediu a preposição a quem? Ao colega é o objeto indireto. Completou o sentido do verbo perguntar. Então, vocês viram que pediu a preposição diferente do transitivo direto, que não tem preposição. É o que ou quem. E nós temos também os verbos intransitivos. Os intransitivos são aqueles que não transitam. Nem com a preposição, nem sem preposição. Eles são autônomos, eles próprios completam o sentido do verbo e eles próprios formam o seu predicado. Nós temos inúmeros verbos intransitivos, né? Mas vou dar um exemplo a vocês. Viver, orar, levantar, cair. Ela vive bem. Ela vive bem. Ele não pediu complemento. O que, quem e nem preposição. Em, cá, de, para, com. Ela vive bem. Ela ora à noite. Então, são verbos intransitivos. Ela caiu da árvore. Ela caiu. Não transita, não pede complemento. Então, são exemplos de verbos intransitivos. Você viu que o próprio verbo ele já formou o seu predicado, sem precisar do auxílio
de preposição e nem também sem preposição. Ele foi autônomo e ele próprio completou o seu sentido. Então, esses são os verbos transitivos direto, indireto e indireto e intransitivo. Então, o assunto de transitividade verbal é isso. Os verbos transitivos direto, quando ele transita sem preposição, mas transita. Ele pede um complemento. Não tem preposição auxiliando, né, ligando o verbo ao seu objeto, mas ele transita. Transitivo direto, ele transita, mas diferente do transitivo direto, ele transita com auxílio de uma preposição. A quem, com quem, em quem, de quem, para quem. São as preposições que auxiliam nos verbos transitivos indiretos. Ele tem a função de ligar, né, o verbo ao seu objeto. Então, e os intransitivos são intransitivos, já diz, né? Eles são autônomos, ele não pede complemento. Então, esse é o assunto de transitividade verbal. Então, espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa, vai lá para o privado, manda as dúvidas e não deixem de fazer as atividades, que as nossas aulas estão sendo avaliadas. Estamos avaliando a frequência de vocês, as atividades de vocês. Então, tudo está sendo avaliado. Então, não deixem de mandar as suas atividades, ok? Então, até a próxima aula.